Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal preferido de Gilberto Freire em Casagrande Senzala, que a gente está estudando agora. E a gente vai para o segundo capítulo, o indígena na formação da família brasileira. Mas antes de qualquer coisa, é muito importante que você que está acompanhando os vídeos, que está estudando pelo canal, antes que você se inscreva no canal, né? Mas que você, sobretudo, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão para que a gente possa melhorar, para que a gente possa interagir mais, eu saber quem está realmente aí acompanhando o canal, beleza? Bom, é muito importante também que você assista os vídeos anteriores que complementam esse, principalmente a introdução à Casagrande Senzala, para ter uma chave de leitura, né? Da influência do Durkheim e do Freud na obra do Gilberto Freire, e o contexto que ele foi escrito, né, que esse livro foi escrito. E tem o segundo vídeo de algumas características gerais, e hoje a gente vai aprofundar, porque basicamente é isso. O conteúdo dito de características gerais agora vai ser aprofundado em cada uma das influências, né, segundo Freire, da formação do Brasil. E aqui é muito importante que ele diz o indígena na formação da família brasileira. A gente viu no vídeo passado a importância da família, né, e da igreja no processo de colonização, né, do Brasil, segundo Gilberto Freire, lembrando sempre, né, nesses vídeos é segundo Gilberto Freire. Com a intrusão europeia, desorganizou-se entre os indígenas da América a vida social e econômica. Então, assim, o que havia de vida social tupi-guarani deixou de existir, tal como era. Então, aquele modelo de vida foi completamente transformado pela chegada do português. No entanto, parte desta cultura, a gente vai ver, ficou na vida do brasileiro por meio da cunhã, da mulher tupi e sua influência na família brasileira de diversas formas, né? Na questão sexual, né? Claro que o Gilberto Freire vai priorizar bastante na questão do prazer, mas também na questão da culinária, da alimentação, de uma série de fatores. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui, né, gente? Tá bom? Então a gente vai ver com calma aqui a argumentação do Freire. E a primeira coisa que ele vai dizer que os espanhóis apresentaram entre os incas, astecas e maia a dissolução dos valores nativos na fúria de destruírem uma cultura já na sua fase semi-civilizada. Então, o Gilberto Freire vai dizer aqui, né, que já havia um Estado e que isso ocasionou em maior rivalidade entre o Estado espanhol e os Estados nativos ali, né? E no caso do Brasil não, ó. Os portugueses, além de menos ardentes na ortodoxia, ou seja, nem tão ortodoxos, né, rígidos na religião quanto os espanhóis, menos ardentes na ortodoxia que os espanhóis e menos estritos que os ingleses nos preconceitos de cor, ou seja, mais afeitos à miscigenação, né, e de moral cristã, vieram confrontar-se na América não com nenhum povo articulado em império ou em sistema já vigoroso de cultura moral e material, com palácios, sacrifícios humanos aos deuses, monumentos, pontes, exploração de minas, mas ao contrário, uma população mais rasteira do continente, né? Então, para o Gilberto Freire, isso fez toda a diferença no processo colonial. O nível de desenvolvimento civilizatório, vamos chamar assim, da formação do Estado, né? Então ele vai falar um pouco mais sobre isso, eu não vou me alongar, né? Sobre algumas diferenças da colonização espanhola para a portuguesa. E aqui uma observação do qual a gente pode atribuir ao conceito de democracia racial, mas a gente precisa lembrar, né, gente, que esse conceito de democracia racial, ele não é um conceito, ele não é dito nesses termos pelo Gilberto Freire, mas a gente pode tentar encontrar alguma ideia disso, que no Brasil foi um pouco mais amanciado e de fato foi. Eu concordo nessa ideia, né? Não é que não existe racismo no Brasil, mas que o contato entre as raças foi mais amanciado, porque, de modo geral, a questão não era essa, como a gente viu, né? A questão central era a questão da heresia, né?
Isso vai ser, inclusive, mais bem desenvolvido aqui. Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é das Américas a que se constituiu mais harmoniosamente com relação à raça, dentro de um ambiente de quase reciprocidade cultural que resultou no máximo de aproveitamento dos valores e experiência dos povos atrasados pelo adiantado, no máximo de contemporanização da cultura adventícia com a nativa. Adventícia com a nativa, perdão. Da do conquistador com a do conquistado. Então ele não nega, né, que houve essa relação de colonização, de violência também, a gente vai ver aqui em muitas partes do livro, mas que em comparação às outras experiências coloniais, ela foi mais amanciada. E aí a tese que a gente percebe muita influência de Freud aqui, até mesmo pelo contexto histórico, né, que ele questiona, tudo bem, ele diz lá, a gente viu no primeiro capítulo, né, a falta de mulheres brancas na colonização e tudo mais, mas ele também questiona, já não seria então, como no primeiro século, essa união de europeus com índios, ou filhas de índias, com índias, né, e com filhas de índias, por escassez de mulher branca ou brancarada, mas decididamente por preferência sexual. Então a gente viu isso um pouquinho, né, nos vídeos anteriores sobre o contato com as mouras, com as morenas ali do norte da África e a preferência do português, pelo menos a preferência na carne, por esse tipo de mulher, né? Isso já de um contato histórico bem antigo no Brasil, em Portugal, né, perdão. E aqui ele diz, né, é muito interessante essa tese central aqui do Freire, nessa imagem que ele pinta, ó, o ambiente que começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual, né, os homens chegados do além-mar, super excitados, a mulher cunhã aqui, e que, pelo estudo que eu faço, mais historiográfico, mais histórico mesmo, de Cananéia, Iguape, os primeiros degredados e a relação com os tupis, não houve necessidade de grande violência, que me parece que as teses do Freire se confirmam, pelo menos aqui, de que eram duas sexualidades exaltadas, já não propícias à miscigenação, e que aconteceu de maneira um tanto quanto natural, pelo menos eu posso afirmar isso nos 30 primeiros anos aqui em Cananéia, Iguape, São Vicente, que é um núcleo inicial importante. E o certo é que sobre a mulher gentia fundou-se e desenvolveu através do século XVI e XVII o grosso da sociedade colonial, num largo e profundo mestiçamento, que a interferência dos padres da companhia resultou toda em libertinagem para, em grande parte, regular-se em casamento cristão. Algumas então tentavam fazer isso aí, né? Mas ele até comenta aqui, porém, né, os próprios padres da companhia precisavam descer com cuidado, senão atolavam também o pé na carne. Então, como que era um ambiente, assim, é muito legal essa imagem que ele pinta, eu acho que é bem legal, porque ela é bem sincera, acho que com a realidade de um ambiente de intoxicação sexual. Inclusive, eu comentei aqui os estudos sobre a sífilis que ele vai fazer, né? Neste o amor foi só físico, então não havia, né, um amor assim no sentido de, nos termos gregos, né, de ágape, de filos, de companheirismo, de casamento, mas era um amor do sexo, né, o eros propriamente dito. Ele vai comentar aqui também sobre um contingente de franceses que alguns cronistas observam já quando chegam em 32 aqui, né, os portugueses, de franceses e espanhóis, filhos de franceses com indígena, um contingente por causa da cor da pele de alguns nativos, e já tem isso em crônicas, ele coloca aqui, mas aí me parece muito importante a ideia do mameluco, que a gente vai explorar com calma aqui ao longo de diversos trabalhos da historiografia e da antropologia brasileira, e ele vai colocar aqui, ó, mas
é só a partir do século XVI que pode, apesar desses pequenos contingentes de piratas franceses e outro tipo de degredados e náufragos, mas eu acho que é a partir das comunidades de náufragos e degredados que isso aqui inicia, de fato, a partir do século XVI, que pode considerar formada, diz Bento de Guimarães, a primeira geração de mamelucos, os mestiços de portugueses com índios, com definido valor demogênico e social. Então depois a gente vai estudar com mais calma aqui o conceito de mameluco, da onde vem esse termo, porque ele foi empregado pelos cronistas, mas é essa ideia do híbrido, né? Já a mestiçagem propriamente brasileira, desse povo que já é mestiço português, que a gente vai ver no próximo capítulo, e que aqui se misturou mais ainda com a cunhã, sobretudo, né? A mulher gentil. Temos que considerá-la não só a base física da família brasileira, mas o mais valioso elemento da cultura. Então a partir por meio da mulher cunhã, a gente vai ver aqui a relação com a mameluca, eu não vou dar spoiler, que boa parte da cultura indígena vai poder ser transmitida ao mameluco e depois ao caiçara, ao caboclo, ao sertanejo, ao gaúcho, cada qual com o seu processo diferenciado, mas isso a gente vê lá na obra do Darcy Ribeiro, né? E também ele vai fazer alguns comentários, então, que no meio dessa passagem a gente tem ali do mameluco, não direto ao caiçara, ao caipira, mas ao bandeirante. E aí a questão dos 3 pontos que ele colocou no capítulo anterior, né? Da mestiçagem, a capacidade de se adaptar ao clima e a questão, sobretudo, da mobilidade, né? Esses bandeirantes também se tornando, no segundo momento, os tropeiros e tudo mais. Índios e mamelucos formaram a muralha movediça, não tão forte assim, né? Viva, que foi alargada em sentido ocidental às fronteiras coloniais do Brasil. Cada engenho de açúcar no século XVI e XVII precisava manter em pé de guerra suas centenas ou pelo menos dezenas de homens prontos a defender contra selvagens ou corsários, casa da venda e a riqueza acumulada nos armazéns. Os mamelucos faziam esse serviço, como muitos outros que a gente vai ver, o que o caracteriza aqui nesse meio colonial, a gente vai ver um pouco mais para frente com calma, é muito mais uma questão social do que propriamente étnica, né? Genética. E outra questão é a questão do trabalho, olha o que ele coloca. A enxada é que nunca se firmou na mão do índio, nem do mameluco, nem o seu pé de nômade se fixou nunca em pé de boi paciente e sólido. Ou seja, o mameluco, o bandeirante, o tropeiro, ele vai ter uma dificuldade ainda em se sedentarizar, né? O que vai acontecer, a gente vai ver, e o Gilberto Freire não trata aqui, né? Acho que o Darcy trata muito bem no povo brasileiro, vai se desenvolver a partir da formação das comunidades regionais do Brasil, caiçara, caipira, caboclo, sertanejo, gaúcho e etc, etc. Ele vai comentar aqui da roça de Coivara, né? Que até hoje é usada pelos caiçaras aqui, por muito caipira, que é aquele sistema de queima e uso da terra e depois uso de outro terreno, e tem muita controvérsia sobre a roça de Coivara, que é uma técnica indígena para plantio de mandioca, por ela ser, alguns dizem, ambientalmente desfavorável, e a gente pode debater sobre isso, que eu converso muito, eu sou próximo aqui das comunidades caiçaras, né? E, bom, eu acho que é justamente o contrário. Mas é por meio desta lavoura de influência indígena, diz Gilberto Freire, que vem a mandioca, o cará, o milho, o jerimum, o amendoim, o mamão, praticado por algumas tribos menos atrasadas. Era trabalho desdenhado pelos homens, entregue às mulheres. A questão da divisão do trabalho e etc, que a gente vai ver também como funcionava nas comunidades nativas. Daí não tem a mulheres índias dado de boas escravas domésticas, tanto quanto as africanas.
Bom, ele vai comentar sobre a divisão do trabalho um pouquinho, né? A caça, a pesca, a cultura, a mandioca, o tabaco, a coca, o inhame, o cará. Quer dizer, a agricultura, o fogo da roça de Coivara, né? Uma série de fatores. Ele vai dizer para quem ficava com qual atividade: as mulheres ficavam com a agricultura e o artesanato, os homens com a guerra, com a derrubada do terreno para o plantio, com a caça, e como isso era importante na formação social mesmo daquele povo, né? Não somente cultural. O uso do mel, do rapé, o uso de pouca pedra, nenhum metal praticamente, os instrumentos mais utilizados como a madeira mesmo, o terreno ao redor limpo, o deslocamento das habitações, os colares de dentes humanos, a importância da feitiçaria. E então são alguns comentários que ele faz aqui sobre a cultura tupi, que alguns traços são passados ao brasileiro pela Cunhã, e que eles descendiam, segundo aqui a gente vai ver também outras obras e outras fontes falando disso, da via paterna, monogâmica, cada habitação com um chefe, o conselho formado por todos os adultos do sexo masculino. Então essa questão da divisão do trabalho é bem rígida, né, nas comunidades tupis do século XVI, que a gente não pode confundir com as de hoje, né? Então essas culturas do Atlântico, ele vai fazer alguns comentários sobre os grupos G, né, que são grupos que não têm a mesma matriz dos grupos Tupi-Guarani. Eu não vou me alongar nos grupos G aqui. A questão dos animais domésticos, né, da fauna, então basicamente que eles usavam para a companhia, para o dia a dia e não para uma função econômica, tal como a escravidão não tinha função econômica. Isso vai se introduzir no mameluco e no brasileiro por meio do português. A noção de propriedade privada era quase que inexistente entre esses grupos, e que isso era muito mais uma questão dos animais serem para a companhia. Não utilizavam, por exemplo, para contração na agricultura, e nem tampouco para a criação para comida. A comida vinha exclusivamente da caça, e a gente viu que esses povos viviam numa situação alimentar confortável. O toteísmo, a questão do homem, o animismo, né? Alguns comentários sobre a monogamia, que eu não vou ficar me alongando, e a poligamia. Entre os índios do Brasil, notou-se, no meados do século XVI, para Anchieta, que a mulher não se agastava com o fato do homem, seu companheiro, tomar outra e outras mulheres. Ainda que a deixe de todo, não faz caso disso, porque se ainda é moça, ela toma outro. E se a mulher acerta seu varonil e virago, também ela deixa o marido e toma outro. Então, alguns comentários que ele vai fazer sobre a questão da monogamia, da poligamia, que não é tão simples como a gente pode imaginar. Havia alguns momentos e algumas estruturas um pouco mais monogâmicas, em alguns outros momentos sentimentos que a gente chama de poligâmicos eram mais naturais. Então é interessante se aprofundar nisso aqui, né? Foram a sexualidade exaltada de dois povos que primeiro se encontraram nesta parte da América, o português, homem, né, e a mulher indígena. Foi a partir dessas duas sexualidades exaltadas que se fez possível, né, o processo de miscigenação e formação do povo brasileiro. As danças afrodisíacas, ele vai comentar aqui no processo de acasalamento, de coito, e a moral sexual tupi, né, que não era nem um pouco rígida. Recorda os primeiros cronistas as impressões que nos deixam a moral sexual entre os gentios, a impressão pasmo ou de horror. Gabriel Soares de Souza, dizendo dos tupinambás de que são, abre aspas, tão luxuosos que não há pecado de luxúria que não cometam. E o padre Anchieta, assim por diante. Então é muito interessante essa questão das fontes, né? Vai fazer algum comentário aqui sobre o paternalismo, né? A questão do parentesco verdadeiro se confirmar pelo pai. E
E bom, não dá para se aprofundar tanto, né, porque é um livro bem profundo. Ele vai então comentar sobre a questão e como isso tem a ver com o toteísmo, acho que dialoga bem com aquele livro do Freud, Totem e Tabu, né? Como a questão sexual tem a ver com o totem e com os tabus, como o do incesto, né? A palavra do padre Anchieta, porque entre o tupi não existia repugnância em unir sobrinha com o tio materno, o parentesco importante e que restringe o intercurso entre os sexos. Então, como que não é tão rígido as noções de incesto, a gente pode estender talvez para as questões edipianas, mas que elas existiam algumas regras, alguns tabus, mas não eram tão intensos como o da sociedade europeia, né? Não é que faltava ao americano a noção de incesto, não é que faltava, e mesmo a de consanguinidade. Esta era, entretanto, unilateral, ambas vagas e imprecisas. Então, existia os seus tabus, o seu toteísmo, mas não era tão rígida quanto outras culturas, né? Ele vai fazer algum comentário aqui sobre o caiporismo, eu não vou querer me alongar, a moral sexual, mais ainda, né? As questões de religião e terapêutica, os processos curandeiros, as pinturas sobre o corpo, essa aqui eu não vou comentar, né? A importância, um estudo bem interessante sobre a importância do vermelho e toda a mística por trás desse processo, e meio que chegar na primeira parte aqui do capítulo, é um capítulo bem extenso, então eu vou parar por aqui também, a gente volta comentando um pouco mais sobre o processo de aculturação dos povos em contato com os colonizadores, tá bom? A vestuária, a separação da arte da vida, alimentação, entretenimento, jogos, etc, tá bom? Então é isso, galera, bons estudos, logo eu volto aqui para a gente continuar estudando o segundo capítulo sobre a influência dos indígenas na família brasileira. Tamo junto, bons estudos e bom fim de semana para quem está acompanhando esse vídeo de começo, né? Porque muita gente acompanha de final, assim, muito para frente, acho muito legal isso. Deixe seu comentário também se viu o vídeo até o final.